Na história de hoje, vemos que o cara conseguiu ficar com a garota mais desejada do colégio, na pura sorte, ou será que não? Pessoal, não se esqueça de deixar o like. A história começa com uma garota indo se declarar para um garoto atrás da escola. Porém, logo depois vemos tudo o que houve para chegar nesse momento e nisso conhecemos o nosso protagonista. O protagonista se chama Mizumai Yoshin, um garoto que não tem amigos na escola e ele gosta de jogos de celular e sair. Mas por que isso é importante? Apenas para descrever as atitudes dele por ser uma pessoa introvertida e que sente não ter nada a ver com seus colegas. Enquanto ele pretende sair da sala, ele ouve os garotos chamando Nanami, uma das garotas de um trio de amigas, para irem ao karaokê, mas a amiga dela recusa e eles ficam desapontados. Yoshin fica pensando sobre os planos deles de irem no karaokê com as garotas e pensa quantas missões ele poderia fazer com esse mesmo tempo no jogo dele, mas nisso ele nota que esqueceu o estojo de lápis dele e volta para buscar. Ao voltar para a sala de aula, Nanami e suas amigas estão jogando cartas e ela acaba perdendo e nisso sua amiga diz que ela teria que passar por uma punição, que seria se declarar para um garoto no dia seguinte e sair com ele por um mês. Nanami fica surpresa e envergonhada, mas não tanto quanto Yoshin, que só ouviu por acaso a história toda e fica observando a situação delas. Nanami tenta reclamar dizendo que uma declaração como punição não seria algo aceitável e nisso Yoshin simplesmente sai pela porta e deixa pra lá. A amiga de Nanami fica tentando provocar ela dizendo que ela só está procurando um jeito de escapar da punição, mas ela diz que mexer com os sentimentos dos outros não é legal e que uma declaração tem que ser feita de forma séria com alguém que ela realmente esteja apaixonada. A amiga dela volta a provocar ela dizendo que, por mais que ela diga essas coisas, ela ainda continua solteira mesmo recebendo mais declarações do que as duas amigas dela, mas Nanami tenta dizer que é porque os garotos são só pervertidos que se declaram para ela enquanto olham para o corpo dela. O que a amiga dela entende bem o porquê. Nisso ela diz que ela apenas não está acostumada com homens e Yoshin, que parecia já ter ido embora antes, aparece na frente da porta apenas ouvindo a história. Toda se impressiona que ela não tenha namorado. A amiga dela a abraça e diz que se preocupa que ela seja atacada por algum maluco e ela apenas responde que se é algo que ela não pode fazer não tem jeito. Ainda assim, a amiga que propôs a ideia diz que ela precisaria se acostumar com os garotos e que, se ela quiser, ela poderia tentar sair com eles enquanto tenta se acostumar, até porque mesmo que ela termine com eles, os garotos ainda ficariam contentes de terem saído com ela, o que Yoshin concorda completamente, pelo menos até pensar o que poderia vir depois disso, que seria a fama para ela de a garota inalcançável que rejeitou vários, enquanto os garotos que conseguiram sair com ela seriam alvos de olhares invejosos e Yoshin já admite que não teria forças para aguentar isso. Yoshin torce para não se meter nessa situação toda, mas a gente já viu que isso não iria acontecer. Nisso as amigas dela simplesmente a obrigam a fazer isso e ela simplesmente aceita e nisso a amiga dela que deu a ideia começa a contar o plano do que ela teria que fazer, que seria se declarar para o Yoshin, já que ele é o garoto mais quieto da sala. O que a deixa bem envergonhada, mas ela aceita sem muitos problemas, o que deixa ele preocupado. Nanami pergunta como faria isso e a amiga dela menciona de se declarar atrás da escola e durante a noite Yoshin pede conselhos para um de seus amigos de jogos, o Barão. Barão diz que ele deveria aceitar a declaração dela e sair com ela, pois com isso, ela se tornaria mais acostumada com garotos e ele poderia ficar mais acostumado com as garotas, mas ele não acredita que seria assim tão fácil. Mas nisso uma outra garota entra na conversa e diz a mesma frase da Nanami enquanto pede para que ele recuse. A garota se chama Peach, ela insiste que tudo que ele precisaria dizer era não, mas Barão menciona que poderia não ser tão fácil e que por isso que ele veio pedir ajuda, até porque a garota é popular e por isso uma rejeição poderia gerar problemas para ele. Barão tenta fazer ela colocar na balança o que seria menos prejudicial aos olhos dos outros, uma garota popular ser rejeitada por um cara qualquer, ou um garoto que ninguém liga ser rejeitado pela garota popular. Nisso Barão ainda diz que ele teria uma chance de, durante esse um mês que eles estariam juntos, conseguir fazer ela se apaixonar por ele. Ele ainda reforça que aquilo foi um jogo de punição, então ele tem garantia que ela iria sair com ele por um mês e que se precisar,
Por ele saber que é um jogo de punição, ele pode rejeitá-la depois desse um mês, apesar de achar que seria melhor se eles ficassem juntos depois disso. Yoshin fica tenso imaginando que Baron estava prevendo que essas coisas poderiam acontecer e ele diz que sim e que por isso ele gostaria de saber sobre o que vai acontecer. Yoshin nota que talvez tenha um pouco de sinceridade no que o Baron disse, mas ele tenta manter claro que ele não tem desejos pelo corpo dela. Nisso, no dia seguinte, Nanami chama Yoshin para conversarem depois da aula e nisso ele menciona que ele pode parecer solitário, mas que sabe muito sobre ela. De acordo com Yoshin, Nanami é uma Gyaru conhecida por aceitar todos que tentam se aproximar dela, mas isso apenas gera vários desentendimentos de garotos que acreditam que ela gosta deles, mas na verdade, eles vivem sendo rejeitados e com isso criou-se uma aparência que ela fica brincando com os garotos. Nisso Yoshin começa a imaginar o que aconteceria caso um introvertido como ele rejeitasse a declaração dela, o quanto eles iriam ficar revoltados com ele? Yoshin começa a pensar nas consequências, pois ninguém sabe do jogo de punição exceto ela e as amigas e existem muitas pessoas que são próximas dela, fora que ele não é ninguém tão importante assim. Mas ele começa a deixar isso de lado por voltar a lembrar que ela não tem costume de interagir com garotos. Yoshin começa a imaginar se ela teria interesse em algum garoto, até porque ela sempre rejeitou todos e nisso ele nota que esse estilo dela acaba traindo ele e por isso ele facilmente ficaria apaixonado por ela. Nisso voltamos para a situação do início, mas Nanami inicialmente pergunta se ele sabe o que ela gostaria de falar, mas Yoshin tenta se fazer de bobo e diz que não tem dinheiro e nisso Nanami acaba se irritando. Ele nota que ela não sabe que ele ouviu a conversa delas. Nanami começa a tentar se declarar e Yoshin se lembra que o Barão mencionou que era melhor evitar de olhar para baixo ou para as pernas dela e que seria preferível olhar para cima. Mas nisso ele vê uma garota com um balde de água jogando pela janela. No desespero Yoshin nem ouve a declaração da Nanami e simplesmente a empurra e derruba no chão. Nanami acaba tomando um susto, mas logo em seguida a água cai nas costas do Yoshin e logo depois ele é atingido em cheio pelo balde na cabeça e desmaia. Ao acordar ele nota que está na enfermaria e começa a lembrar do que houve nisso Nanami surge feliz por ele ter acordado. Yoshin tenta se desculpar por dar trabalho para ela, mas Nanami simplesmente ignora e manda ele se deitar porque ele ainda está machucado. Yoshin diz que vai ficar bem, o que alegra ela e logo depois ele pergunta se ela se machucou com o ocorrido. Nanami menciona que está bem e nisso ele fica feliz e começa a se levantar, mas Nanami fica preocupada pois ele não tinha notado ainda, mas ele estava sem roupa. Quando Yoshin nota ele volta a se deitar enquanto se desculpa com ela. Nanami menciona que Yoshin tem um corpo mais atlético do que ela imaginava, mas nisso os dois ficam envergonhados. Enquanto o clima tenso ainda ronda o lugar, a enfermeira surge vendo os dois envergonhados e pergunta se eles não estavam usando aquele lugar para namorarem, o que deixa Nanami ainda mais tensa, mas ela diz que trouxe um uniforme seco para ele e nisso as duas saem para que ele possa se trocar. A enfermeira diz que ele deveria agradecer a Nanami, pois ela ficou do lado dele desde que o trouxe para lá e ainda brinca com os dois serem jovens. Nanami pergunta se ele está bem e Yoshin diz que sim e agradece a ajuda dela, mas Nanami diz que ela quem deveria agradecer por ele ter salvado dela de ser atingida pelo balde e a água. Nanami pergunta para ele sobre a resposta da declaração e nisso Yoshin diz que se ela não se importar de ele estar com ela então ele estaria feliz em aceitar, mas nisso Nanami fica extremamente feliz e dá um belo sorriso que impressiona Yoshin, mas logo em seguida ela tenta fingir que não era para tanto e vira a cara emburrada, o que deixa Yoshin ainda mais confuso. Yoshin tenta chamar por ela, mas nisso Nanami já pede para que eles se chamem pelo primeiro nome, já que são um casal. Yoshin diz não se sentir confortável em fazer isso, mas com o olhar fofo dela ele apenas aceita e pronto. Yoshin encara ela e compara o sorriso dela com um campo de flores e começa a imaginar que ele tem interpretado errado o que houve, mas ele diz que não pode esquecer que aquilo tudo foi apenas por causa do jogo de punição. Enquanto os dois ficam felizes se encarando, a enfermeira simplesmente começa a sorrir encarando eles e fala sobre eles não terem namorado antes, o que assusta Nanami. A enfermeira ainda se empolga mais e diz que eles devem ser responsáveis e usar proteção,
Só que nisso a Nanami fica mais tensa ainda e Yoshin reclama com o comentário da enfermeira. Yoshin diz que ela não deveria falar isso pois eles são apenas adolescentes colegiais, mas ela diz que é exatamente por isso que tem que falar isso, pois eles estão na idade de fazer besteira e se não tomarem cuidado podem acabar com um bebê, mas que se estiverem bem podem ir embora. Yoshin pensa que não tem que se preocupar com isso pois eles seriam um casal apenas por um mês, mas iria manter esse aviso em mente. Yoshin fica tenso tentando pensar no que dizer no caminho de volta, pois nunca passou por isso e nisso ele fala qualquer coisa e quando olha para o rosto da Nanami ele acredita que ela ficou irritada. Nanami puxa o celular e pede para que eles possam trocar contatos e Yoshin aceita. Ele menciona que ele possui celular com um aplicativo para conversar, mas que ele nunca usa pois ele prefere usar o celular para ver informações do jogo que ele joga, o que deixa ela levemente contente. Yoshin fica curioso porque ela começou a rir. Nanami diz que ela ficou feliz porque ela seria o primeiro contato que ele teria, o que deixa ele ainda mais corado. Depois de tentar um pouco ele consegue marcar o contato dela, mas Yoshin não entende muito bem o porquê ela fez tanta questão já que isso seria uma relação de um mês apenas e isso só faz ele pensar que não entende as mulheres. Depois disso ela pergunta qual a linha de trem que ele usa para voltar para casa e quando ele menciona que seria a linha 2 ela nota que os dois pegam caminhos opostos e nisso ela dá um sorriso desanimado e se despede do Yoshin e com isso ele volta para casa imaginando que ela tenha ficado desapontada, mas ele acredita que possa ser por causa da declaração. Voltando ao jogo, Baron parabeniza Yoshin por ter conseguido e ainda ter ajudado a Nanami e pergunta se ele está destinado a ser um super-herói. Yoshin diz que não pois ele teve que passar por um aperto por não saber o que fazer no caminho de volta e por isso ele decide pedir ajuda de novo, mas Baron já adianta que ele não vai querer que o Yoshin fique dependendo dele o tempo todo. Baron ainda ajuda ele dizendo que, nessas situações o melhor a fazer é perguntar sobre as coisas que ela gosta ao invés de falar sobre si mesmo, mas nisso a Peach diz novamente que o melhor seria ele terminar logo com ela antes que ele se machuque. Baron tenta relaxar a Peach e diz que eles precisam ajudar o Yoshin e nisso ele diz que deve ter um objetivo próximo e diz para o Yoshin arrumar um jeito de conseguir ficar de mãos dadas com ela até o fim do fim de semana. Yoshin tenta imaginar se eles terem se cumprimentado quando ele aceitou o pedido dela poderia contar, mas Baron diz que não e que ele teria que arrumar um jeito para fazer ela se interessar por ele até sexta pelo menos. Enquanto ele conversava com eles, o seu celular toca e ele vê que é uma mensagem da Nanami e ele fica curioso sobre o que seria. Nanami diz que, como eles estão saindo agora, eles poderiam ir para a escola juntos e pede para se encontrarem de manhã na estação de trem. Mas nisso Yoshin fica completamente tenso sobre se ele deveria responder logo ou não e com isso ele lembra que o Barão havia dito que ele estava pensando demais e entende que só deveria responder de forma simples. Nisso ele diz que estaria contente em ir para a escola com ela e que estava animado em encontrar com ela no dia seguinte, mas logo depois de escrever ele fica preocupado pois não sabe se foi bom, mas foi o melhor que deu para pensar. Pouco depois ela responde dizendo que também está animada em encontrar com ele e nisso Yoshin fica eufórico e já explica a situação atual dele. Baron diz que uma boa ideia é chegar uns 30 minutos antes, para não deixar ela esperando e principalmente porque ele está bem animado para encontrar a namorada dele o quanto antes. Nisso Yoshin finalmente cai a ficha que Nanami vai ser a namorada dele, mesmo que por apenas um mês. Baron menciona que ele precisa priorizar a Nanami, mas nisso Yoshin lembra que ele sempre priorizou os jogos e fica imaginando se ele conseguiria mudar suas prioridades tão de repente. Depois de pensar um pouco ele decide que irá fazer o melhor que puder e nisso ele decide deslogar mais cedo para não perder a hora e enquanto isso, Nanami fica encarando o celular dela vendo a resposta dele e começa a sorrir. No dia seguinte, Yoshin chega na estação uma hora adiantado esperando chegar mais cedo para não deixar a Nanami esperando, porém, quando ele chega no local ele vê Nanami esperando por ele e ele imagina se o relógio dele estava errado. Quando ele vai falar com ela Nanami diz que precisou resolver uma coisa e por isso acabou chegando mais cedo. Nanami nota que ela chegou muito cedo, mas que ele também se adiantou e nisso Yoshin menciona que como seria a primeira vez que ele se encontra com uma garota fora da escola ele ficou meio nervoso e nisso Nanami diz que graças a isso eles puderam se encontrar mais cedo.
Yoshin nota o cabelo trançado da Nanami e se lembra do comentário do barão que dizia sobre comentar qualquer mudança que ela tivesse, e nisso ele diz que o cabelo trançado dela estava fofo e isso anima bastante a Nanami, que menciona ter feito isso para ele, o que deixa Yoshin confuso. Nanami mostra a imagem de perfil do Yoshin do celular e pergunta se ele gosta desse tipo de penteado e ele dá um grito desesperado. Yoshin tenta explicar que aquilo não era nada de estranho, apenas era porque ele assistia animes e Nanami diz que por ela tudo bem e reforça que ele achou ela fofa com esse penteado. Yoshin fica feliz que conseguiu elogiar ela e nisso Nanami pede para que eles andem de mãos dadas, como um casal. Depois de muito hesitar eles vão seguindo de mãos dadas, o que rende um monte de olhares surpresos de garotas e olhares invejosos dos garotos. Nanami nota que eles estavam falando sobre eles e nisso Yoshin menciona que eles deveriam estar sentindo pena dela por estar com alguém como ele, mas nisso Nanami se irrita e manda ele parar de ficar se depreciando assim, pois agora ele é o namorado dela e ela deseja que eles tenham uma relação igualitária. Yoshin se desculpa pela frase dele e nisso Nanami fica envergonhada e nisso ele cutuca o rosto dela, o que a deixa ainda mais envergonhada pela provocação. Ao chegarem na sala de aula, os dois viram alvo dos olhares de todos, mas também são recepcionados pelas amigas da Nanami que fizeram o jogo de punição, Atsumi e Ayumi. Logo que eles chegam, algumas garotas vão até a Nanami para perguntar o porquê ela estava andando com o Yoshin e pergunta se ela estava apenas se divertindo ou algo assim. Mas Nanami segura o braço dele e diz que se declarou para ele no dia anterior, o que deixa todos surpresos, mas Atsumi e Ayumi começam a dispersar os curiosos, o que rende um agradecimento do Yoshin que chama elas pelo primeiro nome e irrita a Nanami. Nanami reclama com o Yoshin por chamar ela pelo sobrenome, mas com as amigas dela ele nem hesitou em chamá-las pelo primeiro nome, mas nisso Atsumi menciona que ele fez isso porque não sabe o sobrenome delas e ele confirma. Nisso elas se apresentam para ele e Yoshin se desculpa por chamá-las pelo primeiro nome. As garotas perguntam se a Nanami não teria algo para falar com Yoshin e nisso ela pergunta se ele tinha planos para o intervalo e nisso ela menciona que fez um bento para ele e que poderiam comer juntos. Durante o intervalo, Yoshin pega o bento que Nanami fez e questiona se foi por isso que ela chegou tão cedo e ela diz que sim. Mas nisso Yoshin fica feliz por receber o bento e preocupado pelo excesso de olhares invejosos vidrados neles. Yoshin tenta ignorar os vários olhares e apenas comer e ele se impressiona com o quanto estava bom. Ele menciona ainda que os onigiris eram pequenos e fofinhos e Nanami menciona que como suas mãos são pequenas eles acabaram ficando pequenos também. Com isso Yoshin começa a perceber que estava notando coisas até demais e decide voltar a comer para não pensar tanto na imagem dela fazendo a comida para ele. Yoshin agradece a comida e elogia Nanami, mas nisso ele nota ainda mais os olhares invejosos dos garotos contra ele. Tudo ainda piora quando, depois de terminar de comer, o estômago dele ronca, o que deixa Nanami preocupada por não ter feito comida o suficiente para ele, mas Yoshin tenta fingir que não foi o caso para ela não ficar triste. Nanami diz que não está acostumada com essas coisas e por isso ela dá um frango frito direto na boca dele, o que deixa ele bem tenso, mas aceita. Nanami diz que, como ele não conseguiu comer o suficiente no almoço, eles poderiam comprar um bento depois da escola, aproveitando para ser um encontro após a escola entre eles. Mas ao mesmo tempo que Nanami fica contente com a ideia, Yoshin só quer sair logo de lá antes que ele seja morto pelos garotos que estavam de olho nos dois. Pessoal, o canal está procurando um editor para fazer os vídeos do canal. Em que estiver disposto é só chamar no Discord do canal, que está no comentário fixado. Continue assistindo a outros vídeos aqui no canal.